uma frase muito conhecida, né? Muito falado, mas é importante que nós entendamos o contexto dessa frase. Então diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Aqui está escrito em João 8,32, né? Deixa eu só arrumar aqui. Então está escrito em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: nós somos a semente de Abraão. Aqui quem está respondendo são os fariseus. E nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feito livre? Aqui eles não estão entendendo o contexto do que Cristo está querendo revelar para eles. Eles estão achando que são escravos não do pecado, mas escravos de pessoa. Eles não estão compreendendo, né? O que Jesus está dizendo, ele está trazendo a forma espiritual. Então respondeu-lhe Jesus: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso é fato. Servo do pecado é aquele que comete pecado. Comete pecado e vive no pecado. Agora, é importante que nós entendamos que todos somos pecadores. Mas ser pecador não quer dizer que você vive no pecado. Ser pecador é se arrepender a todo momento perante Deus e não mais se achegar ao pecado. Então, o que Cristo está querendo dizer aqui, em João 8,32, que a verdade vos libertará, ele está se referindo às leis legalistas que os fariseus estavam impondo sobre pessoas. O que são leis legalistas? É leis de doutrina humana, ordenando que as pessoas tinham que se mostrar externamente como uma pessoa, um judeu, né? Uma pessoa que, por exemplo, no nosso dia, uma pessoa que serve a Deus. Os fariseus estão ensinando que as pessoas elas se mostrar cristãos externamente, mas Jesus ele está explicando aqui que a verdade vos libertará, que a verdade do Evangelho que Cristo está trazendo vai libertar as pessoas desse legalismo, que nada mais é que impor coisas de homens sobre as pessoas que não vai transformar em nada. É falar para a pessoa que ela não pode deixar uma barba crescer, que ela não pode usar um certo tipo de roupa e assim vai. Então são leis de homens. Isso que Cristo está querendo dizer para os fariseus, porque os fariseus faziam isso. Eles impunham leis de homens, leis da terra sobre pessoas, mas o que era o essencial, que era a libertação espiritual para que o Evangelho agisse nessas pessoas, eles eram impedidos de isso acontecer, por causa de fardos, né, que os fariseus colocavam nas pessoas. Então, conhecereis a verdade, conhecereis o Evangelho vos libertará. É isso que Cristo está querendo dizer. Quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós começamos a entender a palavra de Deus, ela nos livra de muitas coisas que vêm de homens, muitos fardos de homens colocados sobre pessoas, que não tem poder de transformar ninguém. Só o Evangelho, só a palavra de Deus que tem poder de ir lá no nosso espírito nos edificar e nos transformar em uma nova criatura. Então aqui no capítulo 8, no verso 43, Cristo ele relata justamente isso. Olha o que está escrito aqui: por que não entende a minha linguagem? Era muito difícil de um judeu conseguir entender o que Cristo estava querendo relatar, as boas novas que ele estava trazendo. Então, por que não entendes a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra? Então era confuso para os fariseus receber uma boa nova, um evangelho que transformasse pessoas de interno para externo. Então aqui no verso 46, quem dentre vós me convence de pecado?
E se eu vos digo a verdade, por que não credes em mim? Também os fariseus, assim como os judeus, eles estavam esperando então um Messias que ficasse na terra, né? Um Messias que vivesse junto com eles ali, para que pudesse vencer as batalhas que eles podiam enfrentar. Era esse Messias que eles estavam esperando. Então, no verso 47, diz assim: quem é Deus? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutas, porque não sois de Deus. Isso é muito sério, porque Cristo aqui está apontando para eles que eles não estão compreendendo as palavras dele, de Cristo, porque eles não são de Deus. Isso trazendo para o nosso mundo, isso é muito sério, porque hoje o Evangelho está sendo falado por plataformas, por redes sociais a toda hora, e muitas pessoas estão lendo, mas não conseguem compreender aquilo que aquilo está dizendo para a sua vida. Pessoas estão ouvindo pregações do verdadeiro evangelho, aquele evangelho que transforma as pessoas, e não estão conseguindo compreender. Isso é muito sério, e no nosso tempo. Então aqui no verso 51, na verdade eu vos digo, se um homem guardar a minha palavra, nunca verá morte. Olha só, o evangelho ele transforma a pessoa, que aqui não verá morte, não é a morte da nossa carne, mas a morte espiritual. Então o Evangelho transforma a pessoa, ele edifica a sua alma, ele faz com que o seu espírito seja transformado na presença de Deus. Então a morte espiritual, essa pessoa ela não vai ver. A sua carne vai voltar para a terra, para o pó. Do jeito que ela vê, ela vai voltar para o pó. Mas o seu espírito não verá a morte, que é o inferno, né? Então aquele que se converte perante Deus, que converte em Jesus Cristo, o seu espírito viverá junto com Cristo. E finalizando aqui o capítulo 8, então no verso aqui, o último 59, então eles pegaram pedras para lhe atirarem. Eles não aceitando o que Cristo estava trazendo, então a forma que eles encontravam de impedir o que Cristo estava fazendo era atirar-lhe pedras. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, indo pelo meio deles, e assim partiu. Então é muito importante que nós refletimos sobre o que nós estamos vivendo aqui no nosso mundo, no nosso dia a dia, porque o Evangelho de Cristo, a palavra que Cristo tem deixado para nós, ela está rodando o mundo. Muitas vezes ela está nas nossas mãos, nós não estamos conseguindo enxergar o que aquilo está querendo dizer. E é muito, muito complicado, porque muita gente acaba seguindo o evangelho que não transforma as pessoas. Ela acaba sendo enganada, ela acaba trazendo aquilo para a vida dela espiritual, mas aquilo não tem poder de transformar ela, não tem poder de fazer ela compreender os seus pecados. Ela vai viver no engano internamente, e isso vai ser muito sério para ela. Então, possamos rogar a Deus que o Evangelho entre na nossa alma, que permaneça, que possa fazer transformações, para que nós não morremos, assim como diz aqui, não veremos a morte espiritual.